Bom, então, boa noite a todas, boa noite a todos. Quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer enorme estar falando aqui do outro lado do oceano com uma plateia tão incrível. Eu estava assistindo agora há pouco a plateia, então eu já consegui ver algumas pessoas aí. E sejam todos muito bem-vindos, né, a este evento que foi preparado com tanto carinho, não só pela comissão organizadora, mas acho que é um prazer para todos vocês estarem aí. Antes de mais nada, então, eu quero agradecer esse convite, quero agradecer por a gente ter se conectado de alguma maneira, seja por intermédio da doutora Adriana ou por de alguma forma, a gente acabou já se conectando, e dar os parabéns para todas as mulheres, né? Justamente alusivo a esse dia que aconteceu já, mas que na verdade são 365 dias, a gente sabe muito bem disso, né? Mas também extensivo a todos, independente de gênero, a todas as pessoas. Por quê? Porque todos nós temos essa energia masculina e feminina dentro de nós, né? E é algo que a gente deveria estar com ela sempre muito bem equilibrada e que faz parte, inclusive, para nós termos a nossa autonomia emocional. Então, provavelmente eu vou me referir ao sexo feminino, no sentido de ser a maior quantidade e por ser alusivo ao Dia das Mulheres, mas incluam-se todas as pessoas. Gratidão por estar aqui. Bom, então, antes de mais nada, vamos lá. O tema, né? Quando a gente estava conversando a respeito do tema, a gente falou da construção da autonomia emocional. E cada um de nós precisamos desenvolver essa autonomia. E o que é esta autonomia? Para mim, a tela sumiu, mas eu acho que estou funcionando, né? Está tudo funcionando. Beleza, vou seguindo então. Tranquilo. O que é essa autonomia? Quando a gente fala autonomia, talvez no meio, no trabalho de vocês, essa palavra seja muito frequente, muito comum. Mas, na verdade, o que ela significa autonomia? Quando eu digo que eu sou uma pessoa autônoma, eu sou protagonista da minha vida. E, para ser autônomo, eu preciso ter liberdade. E aqui que eu quero fazer a primeira pergunta que cada uma pode ficar pensando aí e refletindo. Será que eu tenho liberdade para ser quem eu realmente gostaria de expressar ser? Eu tenho, cada uma de nós tem essa liberdade? E aqui que começa a nossa grande questão, porque desde que nós nos tornamos, né, pessoas, pode-se dizer, na nossa infância, até os nossos 7 anos, nós somos muito ligadas ainda com a nossa mãe ou com a nossa cuidadora, e a gente ainda não tem muito desenvolvido o nosso ego. A partir dos 7 anos, nós começamos a desenvolver o nosso ego. E a gente vai para a escola, vai para a sociedade, e aí começa aquelas coisas, né? Ah, você não pode fazer isso. Ou você percebe, nós muito pequenos lá, desde bebezinha, a gente faz uma gracinha e vê que os nossos pais acharam engraçado, o que a gente faz? A gente repete. E esses movimentos vão sendo muito inconscientes. E o que todos nós buscamos? A aprovação dos outros, a validação dos outros, a aceitação dos outros. E aí, nisso, a gente acaba perdendo esta autonomia. A gente acaba perdendo esta liberdade de ser quem a gente é. Porque a gente começa a fazer e ser o que os outros estão pensando. Quem aqui nunca parou e disse assim: ah, mas o que os outros vão falar? Certo? Todas nós, todos nós, em vários momentos da nossa vida. E tá tudo certo, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Qual é o grande problema? A gente continuar querendo agradar todo mundo, a gente continuar esperando a validação do outro e muitas vezes nós mesmas não nos validando. Então, a gente precisa, antes de mais nada, para eu ter essa autonomia, para eu ter a liberdade de ser eu mesma,
Lá antes de Cristo, Sócrates, filósofo grego, já dizia: conheça-te a ti mesmo. É engraçado porque isso faz tanto tempo, mas tantos séculos, e ainda, né, nós aqui em pleno 2022, aí em Maringá, aqui em Portugal, independente do lugar, é essa a nossa grande dificuldade. Conhecer a si mesmo. Justamente por quê? Porque nós crescemos numa sociedade, numa família, na escola, em vários ambientes, querendo ser algo para os outros. E dificilmente a gente olha para si, a gente olha para dentro. E aqui é o primeiro passo para a nossa autonomia emocional. E aí, o que acontece se a gente não começa a ter essa autonomia emocional? Garanto que muitas de vocês, com todas as funções que a gente tem no dia a dia, como independente, né, a profissional que vocês são, independente de cada cargo, função que cada um exerce, nós somos mulheres, em primeiro lugar, ou homens, ou, enfim, mães. Nós somos, algumas são mães, outras são filhas, todos nós somos filhos, de alguma forma, né? Todos nós temos um relacionamento amoroso ou familiar, de amigos mesmo, social para dar conta, fora o profissional. Então, nós temos muitas funções. E aí pensa comigo, se eu não sei bem quem eu sou, se eu não sei bem ter a minha liberdade de poder expressar quem eu sou, o que acaba acontecendo nessas minhas inúmeras funções que eu desempenho? Aqui que está a grande questão. A gente começa a, muitas vezes, não saber a dar limites para as nossas relações, e até mesmo, principalmente para as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente ama, né? A gente, às vezes, tem essa dificuldade, justamente porque a gente confunde. E se eu der limite, eu não vou ser amada? É esta a crença que a gente traz desde pequena, e por isso que a gente vai ainda continuando. A gente cai num outro problema bem complicado, que é a comparação. E eu acredito que talvez aí nesse auditório, quantas vezes você já se comparou com outra profissional, com outra advogada, e como é que ela faz, e aí a gente acaba se sentindo menos, muitas vezes, por quê? Porque a gente está se comparando. Enfim, tem muitas consequências na nossa vida de não termos autonomia emocional. E todas essas consequências, elas podem nos atingir em vários níveis, inclusive no corpo físico. E eu vou contar para vocês que eu passei por isso. E por isso que hoje eu sou treinadora mental, eu sou terapeuta e ensino essas técnicas. Por quê? Porque num dado momento da minha vida, com 27 anos de idade, que a minha vida estava literalmente de pernas para o ar, né? Eu estava me separando de um casamento de 10 anos, tinha 2 filhos pequenos, tinha pedido demissão da escola que eu trabalhava, na época eu era professora concursada, e depois, ou melhor, na escola particular, e depois eu fui ser concursada. Eu estava desempregada, com 2 filhos pequenos, divorciada, e recebi o diagnóstico de doença de Crohn. Doença de Crohn, para quem não conhece, é uma doença inflamatória intestinal psicossomática. O médico me disse, vai para a psicóloga, porque aqui que estava o problema. Naquele momento, eu fiquei realmente sem chão. E eu acredito que, infelizmente, né, a grande maioria dos seres humanos tem que chegar, às vezes, nesse ponto de que se sentir sem chão para buscar essa autonomia, para buscar ajuda, para buscar se autoconhecer, para buscar ser mais do que aquilo que a gente está sentindo. E nesse meio tempo foi isso que aconteceu na minha vida. Só que depois de anos cuidando, trabalhando com a doença, fazendo inúmeros exames, enfim, lá pelas tantas, eu precisei realmente passar por uma cirurgia, porque o meu intestino ficou com estenose, é estreito, né? Demais, e eu precisei retirar esse pedaço. Isso faz 8 anos. O que eu vou dizer para vocês? Quando eu saí do hospital,
Os médicos me disseram, ok, Luciana, essa parte não vai mais te incomodar, mas doença de Crohn é crônica. E a azatioprina, que é a medicação que eu tomava, vai te acompanhar para o resto da vida. Quando eu recebi esse diagnóstico, e eu pensando que a cirurgia ia resolver todos os meus problemas, porque como todo bom ser humano, nós queremos uma pílula mágica para tudo, né? Olha bem que todos nós sempre vamos querer uma pílula mágica, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor. E por isso, muitas vezes, que a gente não olha, inclusive, para as nossas emoções. Mas, quando ele me disse, vai tomar remédio para o resto da vida, eu disse, meu Deus, espera aí. Se eu criei essa doença no meu corpo somatizando, eu vou ter que curar essa doença também. E aí foi o meu processo de começar a estudar neurociência, física quântica e tantas outras metodologias para me curar. E hoje, já faz 4 anos que eu não tomo absolutamente nada para a doença de Crohn, nada para a saúde, e os meus exames dão que a doença está inativa em remissão. Então, gente, muitas vezes a gente não se dá conta de que essa nossa falta de autonomia emocional, e eu estou falando justamente da gestão das nossas emoções, nos compromete tanto na nossa vida, tanto mesmo. E por que que isso acontece? Então, posso dizer para vocês que eu me orgulho mesmo e digo, por mais que eu tenha muitos assessorados que são meus cases de sucesso, como eu digo, eu sempre vou ter que ser o meu maior case de sucesso. Porque se eu não estiver bem, eu não posso ajudar ninguém. Esse é um outro princípio que faz parte da autonomia emocional. Pensem quantas vezes nós não estamos bem, e seja profissional, como mãe, enfim, e a gente quer ajudar o nosso filho, o nosso parceiro, o nosso cliente. Só que a gente não está bem emocionalmente. Então, eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, é muito importante que esta autonomia emocional esteja realmente consciente em mim, a ponto de que eu realmente possa também ajudar os outros. E aqui, só um parênteses, né? Quantas vezes a gente quer ajudar os outros? Eu garanto que tem muitas aqui, tá? De nós que a gente quer ajudar os outros, a gente está lá, assim, ó, sem forças nenhuma, passando por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, mas a gente cria forças lá do dedão do pé, como eu digo, para ajudar os outros. Ajudar uma amiga, ajudar a mãe, ajudar um familiar, um cliente, quem quer que seja. Nós fizemos isso. Nós somos seres capazes de fazer isso. Só que como é que fica essa minha liberdade de ser quem eu sou? Como é que fica a minha autonomia? Né? Eu não posso dar o que eu não tenho. E muitas vezes nós extrapolamos o nosso limite para dar o que a gente não tem. Então, o que acontece? Rapidamente, para nós entendermos. Essa loucura toda na nossa vida acontece por quê? De todas essas funções, esse sentimento, muitas vezes, de não pertencer, de se sentir deslocada. Por que eu garanto que muitas de nós temos esse sentimento de vez em quando? Parece que eu estou no lugar errado, no momento errado, na hora errada, que tudo está dando errado comigo. Por que isso acontece? Vamos lá. Nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. E desses 60 mil pensamentos, é lógico que a gente não vai dar conta desses 60 mil pensamentos, mas cada pensamento desses vai me dar uma descarga eletroquímica e vai me fazer sentir uma emoção. Então, eu posso pegar o telefone, ver um WhatsApp e sentir raiva na hora. Aquela raiva, aquele pensamento, porque eu li a mensagem, vai me gerar raiva. Eu vou começar a emanar raiva. E automaticamente existe uma lei universal, que é pela física quântica, que a gente sabe disso, que o que eu estou emanando, eu vou receber. E aí, muitas vezes, eu fico furiosa com o que eu estou recebendo. Mas, o que eu preciso? Se eu tenho a minha autonomia emocional, eu tenho a liberdade de mudar
o meu pensamento para mudar a minha emoção, para emanar de maneira diferente. E tem mais uma coisa muito importante. Normalmente, quando as nossas emoções, né, nesses 60 mil pensamentos por dia, esse universo que nós somos, cada dia nós somos um universo. Se a gente conseguisse se ver dessa forma, que cada dia eu sou um universo de emoções, de experiências, de circunstâncias, a gente conseguiria perceber de forma diferente a nossa vida, tá? E hoje, cada uma de nós que está aqui, somos um acúmulo das nossas experiências, das nossas vivências, das crenças que nós carregamos, muitas vezes da nossa família, de toda a nossa ancestralidade. E todas essas crenças, esses paradigmas, para nós é verdade. Quando eu falo crença, é tudo que eu acredito que é verdade. Se eu acreditar que eu posso me curar, como eu acreditei, e era muito engraçado, porque eu olhava o Google, né? Cada vez que eu olhava o Google, os médicos me diziam que doença de Crohn não tinha cura. Eu chegava em casa e ia procurar no Google. O Google dizia que doença de Crohn não tem cura. E eu ficava e disse assim, não, peraí, mas eu vou escolher acreditar em outra coisa. E olha como a gente pode realmente mudar os paradigmas, mudar crenças que a ciência mesmo está me dizendo isso, tá? Então, quando eu estou falando isso, essa autonomia passa necessariamente pelo autoconhecimento, por mudança de crenças e paradigmas. Se eu continuar vendo a coisa da mesma forma, nunca vou ter um resultado diferente. Einstein já dizia isso, né? É inútil você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. E outra coisa também que ele mesmo falava é que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. O que significa? Quando eu começo esse caminho de me autoconhecer, de olhar para as minhas emoções, ok, eu comecei a ficar com raiva por causa daquela mensagem, mas o que tem por trás dessa raiva? Por que aquela pessoa me causou raiva? Ou qual é a situação que eu talvez não tenha aceitado naquele momento para sentir aquela raiva? Enfim, muitas coisas podem acontecer, mas quando eu expando a minha mente, ela nunca mais vai voltar a ser esta mente, ou aquela ideia inicial que tinha, porque ela já está expandida e só vai expandir cada vez mais, né? Eu costumo dizer que o caminho do autoconhecimento vai acabar no último suspiro. E é lindo isso. Por quê? Porque por mais que eu me autoconheça, cada dia eu vou olhar diferente para mim. E isso é ter autonomia emocional. Eu perceber que hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou estar diferente. E que hoje eu sempre vou dar o meu 100%. Só que hoje o meu 100% está 100%. Amanhã talvez o meu 100% seja 30%. E está tudo bem, porque a gente é humano. A gente está aqui na Terra, né? Eu sempre digo, a gente está aqui na Terra, nós somos seres querendo ser perfeitos, mas nós somos humanos. E quando a gente aceita essa nossa humanidade, esse fardo fica mais leve, a nossa vida fica mais leve, os meus relacionamentos ficam melhores. Mas eu preciso me conhecer, até para dar limites, até para isso tudo acontecer. E o que acaba acontecendo quando a gente não sabe lidar com os nossos relacionamentos, quando a gente não tem essa autonomia emocional? Normalmente, a gente reage. O nosso cérebro tem uma parte muito privilegiada, que é onde nós realmente raciocinamos, pensamos, tomamos decisões assertivas. Mas quase nunca nós agimos com esta região cerebral. Nós quase sempre reagimos com uma região cerebral que nos dá medo. E qual é a nossa reação, de acordo com qualquer circunstância ou situação? A gente ou ataca ou a gente foge. E às vezes essa fuga é até quase uma paralisação, uma estagnação mesmo, tá? E aí,
Se vocês pararem para olhar em cada área da vida de vocês, vocês vão perceber claramente onde eu ataco e onde eu fujo. E quando a gente começa a observar isto, já é um indício que eu estou reagindo. Eu não estou raciocinando para agir. Eu não estou conseguindo fazer essa gestão da minha autonomia emocional. Então, observem, reflitam. Poxa, em qual área que eu reajo? Ou melhor, que eu ataco? Qual área que eu fujo? E aí, quando a gente começa a fazer isto, a gente já está começando a ter mais consciência, a gente começa a pensar. E aí a gente começa a ter autonomia das nossas emoções. Eu começo a olhar para a minha raiva, ou para o meu medo, ou para o meu sentimento de culpa, e a ver o que realmente, por que eu estou sentindo isso? Claro, tem muitas coisas por trás, como eu falei, das nossas experiências, crenças, ancestralidade, tanta coisa. A nossa criança, todos nós aqui, independente de gênero, temos a nossa criança interior. Muitas vezes a nossa criança interior ferida. E esta criança interior, se ela não for curada, a gente vai continuar. Não importa se eu sou uma advogada super conceituada. A minha criança interior, cada vez que eu sentir carência, falta, que eu não estou sendo amada, é a minha criança que vai agir. Por isso que é importante e necessário a gente trabalhar a nossa autonomia emocional. Senão, sabe o que acontece? A gente começa a fingir. Infelizmente, é essa palavra. Eu até queria botar uma palavra um pouquinho mais amena, mas não tem. E a gente finge sem perceber. Porque, como eu disse, a gente quer ser amada, quer ser aprovada pelos outros, quer ser validada, e aí eu começo a fingir ser quem muitas vezes eu não sou. Eu começo a dizer sim quando eu gostaria de dizer não. Eu começo a assumir responsabilidades ou coisas que eu não vou dar conta. E aí depois eu estou super atrapalhada, assoberbada e digo, o que está acontecendo? Estou no meu limite. E por quê? Justamente por causa disso. Eu costumo usar uma frase que é a seguinte: não deixe que a sua liberdade seja perdida pelas suas próprias prisões internas. Tudo está aqui na nossa mente. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, como eu deveria responder, como eu deveria agir, está tudo aqui dentro da nossa cabeça. E quando a gente muda esse pensamento, se livra desse monte de prisões que nós mesmas colocamos, que são armadilhas da mente. Existem muitas armadilhas da mente. Pensa comigo, quantos desses 60 mil pensamentos na sua cabeça todos os dias são pensamentos repetitivos? Que você já pensou. Os estudos dizem que 95% dos nossos pensamentos são repetitivos. 5% somente é uma nova criação. Então, olha quantas novelas... Eu falo que a gente cria novela mexicana dentro da cabeça, né? Porque tem que ter um drama, claro, né? Na nossa mente, ela projeta o quê? Drama, o pior resultado, porque nós temos o medo do desconhecido. Isso é uma natureza cerebral nossa. A gente, se pensar em alguma coisa que vai acontecer, o que a gente já tem? Medo do desconhecido, medo do futuro. E aí a nossa mente, por isso que eu falo que tem armadilha, porque nós temos que de alguma maneira, controlar com exercícios, enfim, para estar no aqui e agora. Eu estou falando aqui e tem um monte de gente que está pensando o que vai fazer de comida quando chegar em casa, né? Ou o que aconteceu hoje de tarde, aquela discussão, enfim, assim. A nossa mente, por natureza, ela está no passado ou ela está no futuro. E por isso que nós temos que trazê-la para o presente. Isso nos traz essa autonomia emocional, porque eu estou conseguindo perceber agora como eu estou me sentindo. E
ser quem eu sou, ter essa liberdade, inclusive. E aí, aqui, uma coisa só para a gente se dar conta, que acho que é uma das coisas onde nós caímos muito nessa armadilha da mente, que é o seguinte: eu falei que o nosso pensamento vai dar uma descarga química no nosso corpo, produzir neurotransmissores, né, que vão dar uma emoção. E esta emoção eu emano para o mundo, para o escritório, para os meus clientes, na audiência, independente. O que acaba acontecendo? A gente está tão acostumada a não ser a gente mesma, de alguma forma, que o nosso pensamento está uma coisa, mas o sentimento está outra. E aí, não tem, energia não mente. Energia não mente. Se a energia não mente, o que vai acontecer? Simplesmente, o que eu estou emanando é o que eu vou receber. Então, eu posso estar numa audiência, por exemplo, dizendo que, ok, isso, aquilo, aquele outro, defendendo todos os meus argumentos, mas se internamente o meu sentimento é de insegurança, de medo, todo mundo vai perceber. Todo mundo percebe. Isso, desde uma criança, se for o seu filho, ele vai perceber. Por quê? Porque a energia não mente. Então, para nós termos essa autonomia emocional, nós também precisamos o quê? Estar alinhado o pensamento e o sentimento. E quando a gente começa a buscar esse caminho do autoconhecimento, a gente começa a tomar consciência disso. E isso começa a ficar muito mais muito mais claro mesmo. E o que mais a gente precisa, então, ter e fazer para ter essa autonomia emocional, né? Começar a trilhar esse caminho do autoconhecimento, e aí talvez vocês me perguntem, Lu, como que eu posso fazer isso? Tem muitos conteúdos, hoje gratuitos, inclusive na internet, nos meus próprios canais, tanto do IGTV, do Instagram, quanto do YouTube. Eu produzo muito conteúdo gratuito, tá? Tem muita gente boa falando sobre autoconhecimento, e nós estamos, eu nem vou entrar muito nesse âmbito, né? Numa nova era, vocês devem ter ouvido falar que nós saímos da era de Aquário e estamos na era de Peixes. E o que isso significa mesmo na nossa vida? Que muita gente vai falar sobre autoconhecimento, muita gente vai falar sobre transformação, tá? Isso está fazendo parte da nossa vida. Então, comece. Se vocês sentirem que precisam, é por aí. É esse o caminho, tá? O que mais que a gente pode fazer para ter autonomia emocional também? Lembrar-se que nós somos humanos, que nós estamos sempre evoluindo e que nós não somos perfeitos. Isso parece uma coisa boba, mas não é. Ainda mais, eu acredito que todas vocês aqui devem ter uma vida super atribulada, com muitas funções e tal. E a gente quer dar conta de tudo, ok? Faz parte, mas a gente quer ser perfeita. A gente não quer só dar conta, a gente quer ser perfeita. E tem algumas pessoas, então, ainda que querem fazer isso, se não saiu perfeito exatamente como eu queria, não, tá errado, tá? Então, eu falo muito essa frase: aceita sua humanidade. E eu falo para os meus assessorados exatamente isso, por quê? E eu ainda digo, olha, sinto te informar, porque se tu for perfeita, tu for Deus já, tu vai para outra dimensão. Então, fica aqui porque tá bom viver. Então, aceita a sua humanidade, porque a gente pode tentar sempre dar o nosso 100%. Óbvio. E outra, o 100% é meu melhor do que eu mesma ontem. Não melhor do que a fulana, do que a ciclana, do que a beltrana, porque assim eu não tenho gestão emocional. Assim eu não tenho autonomia emocional. Eu gasto toda a minha energia na comparação. E o que eu vou sentir? Provavelmente culpa e vergonha. Não sou boa o bastante. Tá? A comparação é uma das coisas que mais acaba com a nossa autonomia emocional. Outra coisa que eu preciso fazer para ter autonomia emocional, e esta é uma grande dificuldade da maior parte das pessoas que eu atendo.
A gente já está caminhando para o fim, tá? A maior parte das pessoas que eu atendo, eu preciso dizer para elas, e quero dizer para vocês agora, que a gente precisa honrar a nossa história. Muitos de nós se fica olhando para o que a gente fez de errado, para nossas escolhas erradas, que eu devia ter feito assim, que eu fiz assado, enfim, certo? E a gente não reconhece a nossa história. A nossa história é o que a gente tem de mais lindo, porque cada uma, se eu pudesse, tivesse a oportunidade de conversar com cada uma de vocês, cada um de vocês aqui, sentar, ia ter uma história muito legal para me contar. Por mais que me dissesse assim, Lu, não tem uma história legal, não. Meus pais brigavam, minha mãe fugiu de casa, meu pai, enfim, sei lá, tá? Meu pai brigava, batia na minha mãe, não importa. Meu pai me abandonou, não importa. Eu escuto essas histórias todo santo dia, tá? Independente de como foi a sua história, ela é a sua história. E se ela aconteceu até agora na sua vida, é por quê? Porque você tinha algumas coisas para crescer e evoluir. Se não fosse essa história, você não seria quem você é hoje, tá? Então, uma das coisas para nós termos autonomia emocional, para nós conseguirmos realmente sentir isto, ter essa liberdade que eu falava de ser quem a gente é honrar a nossa história. Porque enquanto eu não reconheço a minha história, provavelmente as pessoas também não vão me reconhecer. Enquanto eu não valorizo a minha história e quem eu sou, as pessoas também não vão me valorizar. Isso é o que eu falei da energia, isso é muito interno para realmente ir para o plano físico, ok? E outra coisa que é super importante para nós termos essa autonomia emocional é olhar para as nossas crenças, olhar para o que me limita. Seja uma emoção que me limita, seja uma coisa que eu quero progredir e não estou conseguindo, tá? Tudo que me limita, pode ser um sentimento, pode ser uma crença, pode ser um padrão de comportamento que eu repito sempre, tá? Isso acontece muito, é muito visível nos relacionamentos amorosos, né? Já devem ter percebido. A pessoa termina com uma pessoa por causa daquele motivo. Se ela não muda ela, o próximo namorado vai ser exatamente igual. E o próximo vai ser igual. E o próximo vai ser igual. Por quê? Porque é o padrão de comportamento e crenças dela. Só vai achar o maravilhoso quando ela se tornar essa maravilhosa. Quando ela liberar e limpar todas essas crenças, tá? Então, esse é um trabalho que faz parte do autoconhecimento que tem que ser feito, certo? Para que a gente tenha esta autonomia emocional. Gente, eu não quero tomar muito hoje o tempo também, tá? Porque essa fala, essa sensibilização que eu estou fazendo hoje é para despertar cada um que está aqui hoje, que eu já sou muito grata de ter me conectado, para despertar e para trazer essa reflexão. Eu tenho autonomia emocional? As minhas atitudes, as minhas ações, as pessoas com quem eu convivo, o que eu recebo do mundo, e quando eu falo mundo, é em qualquer âmbito da nossa vida, me faz pensar que eu tenho autonomia emocional? E se eu não tenho, tudo bem. Eu era uma pessoa que eu não tinha. Eu desenvolvi. E a boa notícia é essa, que a gente pode e deve desenvolver. Tá? A gente não nasce sabendo isso. Infelizmente, eu, como lecionei 18 anos na escola, eu acho que eu parei de lecionar porque eu não consegui mudar o currículo, porque eu queria mudar o currículo das escolas no MEC, trazendo inteligência emocional, trazendo autoconhecimento para a sala de aula. Tá? Como eu não consegui, eu saí, porque eu disse, eu não tenho como lutar contra uma educação de um país inteiro, né? Mas ok. O que eu quero dizer para vocês, para finalizar, tá? Vou deixar a seguinte frase, que é de um escritor inglês.
que ele diz o seguinte: mudar é difícil. Não mudar é fatal. Vocês têm a escolha na mão de vocês. E eu espero que isso tenha feito muito sentido para vocês. Um grande beijo no coração de cada um. Gratidão, Adri. Gratidão a todos que estão aqui. E muito obrigada. Luciana, muito obrigada por esse momento tão diferente. E eu tenho certeza e penso eu que nós vamos sair diferente do que nós entramos aqui hoje. Eu gostaria de usar 2 minutinhos para dizer para vocês e dar um testemunho de público o quanto a busca do autoconhecimento muda a nossa vida. Buscar o autoconhecimento começou na minha vida particularmente há 3 anos atrás. Antes disso, eu era de um jeito. Eu digo que eu era um tipo de Adriana, ou uma Adriana, ou uma personagem, que a gente acaba se vestindo para poder sobreviver todos os dias. A partir do momento que eu busquei saber quem eu sou de verdade, aquilo que é limite, aquilo que é importante para a minha vida, aquilo que eu não vou conseguir mudar, aquilo que eu tenho que aceitar, tudo mudou. Então, eu espero que hoje, nesta noite em especial para as mulheres, por esse mês de comemoração, mas também aos homens, a gente se volte para si e comece a nossa jornada pessoal de buscar se conhecer. É transformador. E é um pouco disso que nós vamos fazer e cuidar das nossas advogadas na nossa Comissão da Mulher Advogada. Eu espero sinceramente que a nossa jornada, que já está iniciada, seja de muita luz, de muita transformação. A você, Luciana, nosso agradecimento, meu especial agradecimento por você fazer parte também da minha vida e por você viver transformando a vida de outras pessoas. Um grande beijo, muito obrigada, Deus abençoe, obrigada a todos vocês, uma boa noite, obrigada pela presença e que sejamos sempre luz. Obrigada.